bem-vindas, sejam bem-vindos visitantes. Estaremos abordando hoje o tema o inferno. Separamos algumas escrituras e mostraremos um vídeo também sobre um efeito sobrenatural que foi captado. E antes de mais nada, como de costume, vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Pedir para que Ele abençoe esse momento. Em nome do Senhor Jesus, venha abençoar. Se faça presente, Senhor, Pai Santo. Que o Teu Espírito, o Espírito Santo, use as nossas vidas para que possamos aprender, para que possamos estar edificados, para que não caiamos em erro e engodo e nenhuma cilada do inimigo repreenda toda ação do inimigo. Estamos vivendo tempos de tribulação e mais do que nunca agora precisamos sempre estar na Tua presença, protegido pelos Teus anjos, Senhor. Em nome do Seu Filho amado, abençoe mais esse vídeo, abençoe esse trabalho, tenha livre curso e alcance as pessoas que o Senhor quer alcançar. Em nome do Senhor Jesus, entregamos essa oração a Ti e já agradecemos. Amém. Então aqui a gente tem realmente a necessidade de falar desse tema, porque nós estamos vivendo tempos de apostasia e basicamente as pessoas nem com uma pandemia, com esses tempos difíceis que a gente está vivendo, as pessoas não têm buscado a Deus em sua maioria. A gente tem as pessoas que já são crentes, já creem no Evangelho do Senhor Jesus, mas tem muita gente mesmo que ou se afastou da igreja ou está na igreja, mas vivendo assim uma fase de apostasia. E esse tema sobre o inferno, abordando, porque muitas pessoas não acreditam em céu e inferno, e a Bíblia nos dá muitas direções e também avisos sobre esse lugar que fora reservado para a condenação eterna, pessoas que não serão salvas, juntamente com os anjos caídos, Satanás e seus anjos caídos, que serão jogados no lago de fogo. E basicamente isso é muito forte, é um tema que as pessoas não gostam muito de levar a sério, mas sim em tom de brincadeira, né? E aqui a gente vai dar uma abordagem, né? Vamos ver o que a Bíblia nos... Separei algumas escrituras, o que a Bíblia fala disso. E tem uma reportagem que saiu na CNN, na BBC, em relação a um áudio que foi captado. Eles entendem que deve ter sido um fenômeno sobrenatural e de pessoas que estariam nesse suposto lugar do inferno, sons do inferno, né? Que teria sido captado numa operação da Rússia quando eles criaram um projeto na cidade de Kola, na península de Kola, né? Onde eles fizeram uma perfuração de 12 quilômetros de profundidade. E após essa perfuração eles encontraram água, nada mais além do que água, e também
essa suposta gravação que foi feita, e a gente vai ver a seguir, né? Após a gente passar as escrituras, a gente vai ver essa gravação e esse documentário sobre a Península de Kola, e foi o maior buraco já perfurado na Terra em todos os tempos, né? São uma marca recorde de 12 quilômetros de profundidade. A gente vê aqui no Brasil mesmo, né? A empresa de petróleo, a estatal, né? A Petrobras, ela perfurou, chegando a 7.000 metros, né? Seriam 7 quilômetros para puxar esse petróleo. E, quer dizer, não chegou nem perto dos 12 quilômetros na Península de Kola. Então eu vou compartilhar aqui algumas escrituras. Começar a gravar aqui minha tela. E aí a gente vai dando uma ênfase aqui no tema. Aqui a gente utiliza uma Bíblia original, a tradução João Ferreira de Almeida original, porque eu vejo que o autor, a primeira versão que foi liberada, né, em português, ela é muito boa. Aqui no século XVII, e eu me adaptei muito bem com ela, né? Então agora a gente toma essa versão como padrão para os nossos estudos, né? Eu queria ir numa escritura em Mateus, no Novo Testamento, capítulo 10, versículo 28. Vamos lá. Essa é a primeira escritura. A gente vê o Senhor Jesus aqui nos evangelhos. Ele colocou algumas questões em relação à condenação, e é muito edificante, né? O próprio Senhor Jesus aqui, quando ele estava realizando seus milagres, né, propagando o reino de Deus, que já se faz presente na terra, porque o Espírito Santo está aqui. E ele faz um alerta, né, porque ele era chamado de Beelzebu, justamente por expulsar os demônios e executar essas maravilhas, esses prodígios, esses milagres. E isso é maravilhoso para nós, né? Então a gente tem um privilégio de poder estar vivendo nessa época, porque no passado, né, eram os profetas, e basicamente você tinha os milagres, você tinha a realização da obra de Deus, mas era completamente diferente do próprio Filho de Deus andando junto com os homens e arrebanhando, né, as pessoas, essas almas, para a salvação. Então ele era muito acusado, muito perseguido. Não era diferente, na verdade ele está falando, né, que no versículo 24, né, não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor, né?
Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul o dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Né? Então, muita perseguição e muita descrença também. Né? Ele vem trazendo nesse contexto, e ele fala: o que digo às vós, as escuras, dizeis às claras, e o que escutais ao ouvido dos eirados pregai-o. Né? Então a gente tem que alertar, a gente tem que falar. Né? Então o versículo principal aqui é o 28, ele fala: não temais os que matam o corpo. Ele está dando um conselho para os seus discípulos: e não podem matar a alma. Né? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então a gente tem vivido numa época em que as pessoas, elas são Deus de si mesmas, né? E elas não têm temor. A gente está vendo aí, em plena pandemia, pessoas morrendo e a corrupção. A classe política realmente ela consegue se superar na maldade, né? Nem em momentos tão delicados, em momentos tão que a gente pediria uma trégua, né, para poder fazer a salvação das pessoas, o atendimento, utilizar todos os recursos necessários e tudo para poder salvar vidas, né? E a gente vê justamente o oposto, né? A corrupção, ela se alastrou de tal forma, e as pessoas, elas estão completamente insensíveis, elas viraram um bicho, né? Elas não têm empatia e elas não têm senso de humanidade, né? E a gente vê que por que isso acontece? Porque as pessoas, elas não têm consciência de que a gente está debaixo de um jugo. A gente vem nesse mundo, recebe a nossa vida, praticamente a gente tem o sol sobre as nossas cabeças, que é a energia principal que faz tudo crescer, juntamente com a água, com o oxigênio e os outros elementos químicos. Deus deixou tudo pronto, né? A temperatura, a energia elétrica, a gente tem todas as condições de vidas aqui na Terra. E a gente recebe isso. E a gente nasce num corpo perfeito, né? A gente nasce num corpo que nos dá essa condição, né? O habitáculo da nossa alma e do nosso espírito, né? E a gente convive juntamente conosco com o espírito de vida, que é o sopro de vida, né? A gente recebe no momento que a gente nasce e passa a ter a primeira respiração ali, já fora do corpo, sem depender da mãe, sem depender do sangue da mãe para sobreviver, mas já um ser autônomo, né, que vive por si só, independente, já podendo se alimentar, já podendo produzir os seus nutrientes, beber a sua água e a multiplicação das suas células, gerando vida, né? E isso começa ali no nascimento, vai dependendo da saúde, né, e da vida da pessoa, os cuidados que a pessoa tem que ter, chega a 60, 70, 80 anos, mas isso tem um fim, né? A gente está fadado a um final, a gente está fadado a um momento que a gente vai parar de respirar e a gente vai chegar a óbito um dia, né? Só Deus sabe, mas alguns mais cedo, alguns mais tarde,
Mas a gente tem essa consciência de que a gente não vai perdurar nessa terra e em algum momento a gente vai perecer. A não ser que o Senhor Jesus retorne e a gente passar pela transformação, pela transfiguração e passar a habitar um corpo incorruptível, né? Essa é a promessa de vida eterna. Mas o Senhor Jesus aqui, ele está falando que Deus, a humanidade, ela nasce sobre um jugo. Você não recebe a sua vida para você fazer dela aquilo que você quer. Você pode tomar esse caminho, você pode pensar, não, depois que eu morrer tudo acaba, não ter fé, não acreditar que Deus criou todas as coisas e colocou tudo no seu devido lugar. E a gente tem essa harmonia, a gente sabe de quantos milhares de anos esse sistema, né, que é o nosso... A gente tem a Terra e o céu interagem, né, e esse sistema vem durante milhares e milhares de anos. O Sol no seu ciclo, a Lua no seu ciclo, tudo funcionando de maneira perfeita e a vida perdurando aqui na Terra até os dias de hoje. Mas um dia, se você não crê, se você não acha que a gente, após morrer, acabou tudo, é uma maneira também de você não ter temor a Deus. Você não vai passar por um julgo, você não vai passar por um crivo onde a sua vida vai ser julgada do começo ao fim, sobre os valores espirituais, sobre as encruzilhadas que você atravessou e os caminhos que você percorreu. Que isso não será colocado numa balança e será pesado o teu coração, se realmente você agiu para o bem ou se você agiu para o mal. E esse julgo, esse temor, é justamente o freio que a gente tem da nossa vida para não fazer coisa errada. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ensina uma nova maneira de viver. Ela nos ensina o Senhor Jesus, né? Ele trouxe o Evangelho, que é uma complementação do Velho Testamento. Na verdade, é o desfecho final. E aí a gente tem o manual de vida verdadeiramente. Na série Bereana, que eu deixei nesse canal, são 10 vídeos. E foi um pouco maçante, mas ali tem todo o conteúdo para a gente poder se posicionar e passar a viver uma maneira diferente, uma maneira espiritual. É o trabalho que a igreja faz, né? Esse é o propósito da igreja, arrebanhar pessoas, unir pessoas no mesmo propósito, que é viver o Evangelho sob a doutrina dos apóstolos, sobre o Evangelho que foi pregado pelo Senhor Jesus. E aí você tem uma nova maneira de viver. Você vive do seu jeito, você vive da sua maneira e colhe as consequências das escolhas que você faz, livremente. Agora, a igreja do Senhor, ela veio e ela foi estabelecida verdadeiramente para levantar homens que sejam ungidos de Deus, que sejam escolhidos, cheios do Espírito Santo, para atuarem como líderes e ensinarem o povo a viver nos caminhos do Senhor. E eles fazer esse pastoreio e tem sobre si a responsabilidade de cada ovelha, né, de cada alma que o Senhor colocar na sua mão, na mão do líder, né?
Então, a gente não pode viver de uma maneira relaxada, de uma maneira regalada, de uma maneira libertina, livre, porque a Bíblia nos ensina muito bem que as Escrituras, a gente tem uma natureza humana pecadora, a gente tem uma natureza humana má, que tende para a maldade. Primeiramente por sermos carne, estarmos habitando num corpo de carne, essa é a nossa natureza. E também porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Então a gente tem que reconhecer que sem Deus, sem a ajuda de Deus, por isso que o Senhor, nosso Pai Celestial, enviou o Senhor Jesus, que é a ajuda, aquilo que estava faltando para que a gente pudesse receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo, né, ele vai nos ensinar todas as coisas e nos guiar em todo o caminho. Então a gente tem uma centelha de Deus, uma centelha celestial, né, um poder celestial, que é o Espírito Santo, habitando em nós, recebendo em nós. Por isso que o Senhor Jesus, virei a ti e faremos de ti morada. Então, a habitação do Pai e do Filho, né, ela se concretiza na nossa vida, no nosso ser, quando nós recebemos o Espírito Santo. Temos o mesmo Espírito do Filho, temos o mesmo Espírito do Pai. E a partir daí é o nosso guia, o nosso verdadeiro guia, que vai lapidar a nossa vida, ele vai trazer o crescimento espiritual, e a gente vai ter uma nova maneira de viver, um novo pensamento, né? Teremos a mente de Cristo, né? Porque pensaremos, agiremos, né? e falaremos iguais ao Senhor Jesus, né? Porque temos o mesmo Espírito. Então, justamente porque para nos livrar desse jugo que está sobre o mundo, para toda pessoa que não tem o Senhor Jesus, ela passa a entrar em juízo, né? Então, passará pelo crivo o juízo de Deus, né, para ver se a pessoa vai ser salva ou se vai ser condenada. Só que a Bíblia fala que aquele que não está em Cristo Jesus já entrará em condenação, porque não tinha outra opção. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não houve um que se salvasse. Deus está falando no futuro. Ele tem o poder da onisciência. Ele viaja, sabe de todas as coisas. Então, Deus previu, né, que sem a redenção, a obra redentora do Senhor Jesus, nenhuma pessoa iria se salvar. Por isso foi necessário uma intervenção divina para que a gente pudesse ser salvo. A gente tivesse uma porta aberta, já que nós somos descendentes de Adão e Eva e caímos, né, assim como eles caíram em pecado, e nós herdamos essa natureza humana pecadora, pecaminosa, que tende para a maldade. Nós não, pela nossa própria força, não sairíamos dessa condição, estaríamos fadados à condenação. Então, a gente tem a felicidade, né? Somos bem-aventurados. As boas novas, o Evangelho quer dizer as boas novas. Deus resolveu o problema, né? Ele enviou o seu Filho para nos salvar, para nos libertar, para nos dar uma nova vida, para nos dar uma nova condição.
né, que é seguir o caminho, seguir o Evangelho do Senhor Jesus. Somos salvos pela graça de Deus que nos amou e também enviou o seu Filho, que através do seu sacrifício na cruz do Calvário, o derramamento de sangue, o sangue que é o pacto e o elo, o acordo da nova aliança firmada entre Deus e os homens, através do seu Filho amado. Então essa é a nossa condição hoje. Então, para quem não está nessa condição, ele está falando aqui, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temar aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então o mundo, você vê pessoas não querem saber desse assunto justamente porque não querem confrontar essa nossa realidade, né? Porque você não tem poder de morrer, ver como é que é lá do outro lado e voltar e falar para as pessoas, né? Então tudo é feito pela fé. A gente acredita que o Senhor Jesus ele deu os seus avisos aqui, e foi bem claro, né? O nosso temor de Deus é o princípio da sabedoria. A outra é aqui, Mateus capítulo 11, versículo 23. E tu, Carfanaum, porventura serás elevado até o céu, até o Hades descerás? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se operaram, teria ela, né, ter permanecido até hoje. Então, Carfanaum é uma cidade ali, perto da Galileia, aquela região onde o Senhor Jesus pregou o Evangelho e realizou muitos milagres. Então, a falta de fé desagrada a Deus. A gente está falando aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. O primeiro passo, a gente tem que ter o temor a Deus, porque a gente vai estar sobre um jugo, né? Ninguém escapa, né? As pessoas elas podem se iludir, elas podem ter outros pensamentos, mas aqui é a questão da fé. Se você crê que Deus é o Todo-Poderoso e Ele é o justo juiz que vai julgar os vivos e os mortos, então a falta de fé, né? Porque o Senhor Jesus estava realizando tantos milagres, realizando tantas coisas, pregando o Evangelho, e Carfanaum é um lugar que ele não pôde fazer nenhum milagre porque as pessoas não tinham fé. Então era uma coisa, um desperdício, né? Foi ignorado, né? A presença do Senhor Jesus foi ignorada. E aí, essa falta de fé no Filho de Deus, né, é que traz uma condenação também, porque se você não era o único caminho, a única porta que você tem para sair dessa situação, sendo rejeitada, aí acabou todas as suas possibilidades, né? Então ele fala: porventura será levado até o céu, até o Hades descerás. Então ele está condenando a cidade inteira, dizendo que a cidade inteira vai ser condenada, porque o Hades é o inferno, né? Hades, Sheol e inferno, né? Então é grego, eu não sei que língua é essa, é Hades, acho que é grego. Depois eu preciso confirmar. Sheol é hebraico, né? Inferno é a nossa língua mesmo, portuguesa. Quer dizer a mesma coisa. Então, ao Hades descerás. Vamos falar, ignorou. O Senhor Jesus passou por ali, mas mesmo assim as pessoas não acreditaram nele.
Então, realmente, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ver mais uma escritura agora. 16, Lucas 16, 23. Lucas 16, 23, Novo Testamento. Lucas 16, capítulo 16, versículo 23. Essa é uma passagem onde é uma parábola que o Senhor Jesus fala sobre o rico e o Lázaro, né? Então, é uma parábola muito importante. Eu vou até mudar aqui. A gente vai ler ela inteira a partir do capítulo, do versículo 19. Ele fala assim: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando, deixa eu só deixar em destaque aqui, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebesse os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mande à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, onde se arrepender. Abraão, porém, disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Uma parábola contada pelo Senhor Jesus, e onde Abraão representa aqui o lado de Deus, né? As pessoas que são salvas para viver no reino dos céus, no reino de Deus, e o rico que foi enviado para o inferno, pois ele se compadecia com o sofrimento alheio, ele não tinha empatia, então ele ignorava, né? Vivia ao bel prazer e não conta mais detalhes da vida dele, mas simplesmente pelo fato dele de ter um mendigo que queria comer as migalhas que caíam da sua mesa, né? E mesmo assim ele foi ignorado e não teve nenhum sentimento de compaixão para aquela vida, né? Daquele mendigo de Lázaro, né? Que era o mendigo, e acabou sendo condenado por isso. Então, não está nem falando aqui de matar, roubar e cometer diversas barbaridades, né? Está simplesmente falando uma pessoa,
simplesmente ignorou uma vida. Ele cometeu iniquidade. Ela não foi justa, portanto que sobrejava e da sua vida, e mesmo assim não separava nem um pouco, nem um prato de comida, somente por causa disso. Então, que é uma falta grave para Deus, que mesmo o Senhor Jesus, quando ele se deparou com essa situação, e ele tinha ali 5 pães e 2 peixes, né? E ali se afastou da cidade, aquela multidão o seguindo, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Sobraram ali 12 cestos de comida, depois que as 5.000 pessoas foram alimentadas. Então Deus, ele é altruísta. Deus, ele não é egoísta. Ele alimentou, o Senhor Jesus alimentou toda a multidão e ainda sobrou muita comida. Então é a fartura e o altruísmo do Senhor, não perguntando o que a pessoa fez, se merecia, se não merecia, simplesmente estava com fome, já caminhando, acompanhando os discípulos, já até o final da tarde, o momento que iria já anoitecer, e eles não tinham nem dinheiro nem comida. E Jesus realizou o milagre. Então, aqui está falando de um rico que não se compadece. Imagina esses políticos que, mesmo tendo dinheiro para poder comprar medicação, equipamento, montar leitos, treinar pessoas, comprar oxigênio, montar UTIs, pegaram esse dinheiro que já era da população, dinheiro de imposto, e roubaram, desviaram, né? Tem várias denúncias de fraudes, quer dizer, e essas pessoas acabaram morrendo por falta de medicamento, por falta de vacina, por falta de atendimento. Então, olha a gravidade, né? O final dos tempos seriam como Sodoma e Gomorra, pessoas muito perversas, né? Pessoas muito, muito perversas, né? Então, aqui a gente tem o quadro formado, né? E é algo que a gente vê e sabe que realmente estamos próximo do fim, devido à dureza do coração dessas pessoas. Agora, meus irmãos, eu vou colocar aqui o documentário. Esse documentário, né, ele foi lançado em 1990, e muitas emissoras internacionais, elas retransmitiram, no caso a CNN, a BBC e outras mais, né? São emissoras de notícias sobre uma escavação de um buraco, eles chamam de um buraco para o inferno no norte da Rússia, na Península de Kola. Então eu vou colocar algumas partes aqui, eu não vou traduzir. Eles chamam de supernatural, fenômenos sobrenaturais. E através desse experimento aqui, onde eles conseguiram chegar até 12 quilômetros de profundidade, eles encontraram água, como eu já tinha dito, e fizeram uma gravação que eu vou mostrar depois no final do vídeo. Não se sabe realmente o que é, se aquilo veio das profundezas, né? Então eu vou colocar aqui
vou colocar a história, né? Porque tem um militar que trabalhou nessa época e depois ele foi chamado, né, para poder fazer uma narrativa ali, colocar como é que foi o trabalho, o que, que eles faziam e também para dar legitimidade ao documentário, né? Chamar um militar que realmente trabalhou nessa época, nesse projeto, né? Então eles falam aqui, né, que a entrada do inferno, supostamente descoberto numa profundidade de 12.000 metros, né, na Península de Kola, né? Ele se chama SG-3, esse projeto militar. Então aqui a gente vê os vestígios, né? Como se fosse uma empresa de mineração. Então, acaba tendo uma sedimentação do solo, né? Porque eles usam muita água também para poder é, lubrificar essas brocas e amolecer a terra, né? Para poder fazer o trabalho, né? Aí o rapaz, né, que trabalhava, ele era militar na época do regime da Это по моей просьбе União Soviética, né? нарисовала одна женщина по моему замыслу. Então aqui А ele, черта ele, она отказалась рисовать, она ele набожна. vai apresentar ali algumas pinturas, né, da família e a casa dele. Eu não quero passar ele inteiro, né? Não sei se tem algum problema com direitos autorais, mas eu estou fazendo um comentário, uma reação, um react, o termo que eles chamam em inglês, né? Então isso não é proibido. Ah, Так он был назван. И по então ele имени está этого falando que, né, элемента, и os потому что его vestígios químicos, né, сырье добывают, назвали que поселок. os elementos Назвали químicos, né, по-дурацки, substâncias que как всегда. foram jogadas e deixadas no solo, né, Ведь в то время, contaminando o когда solo, isso назвали, люди очень não бедные a были. gente já tem Они casos aqui no телепенят. Brasil mesmo, né, Как можно назвать do caso de поселок, где Mariana, живут люди, onde пенсионеры, да или eles люди largam бедные. toda a sujeira, toda a química, todos os dejetos, né, eles largam lá, ah, e não limpam, né, simplesmente contribui aí com a poluição e isso com certeza vai prejudicar todo, todos os animais ali que vivem em volta, né? Então é meio complicado isso, né? Mas é a prática normal dessas empresas mineradoras, né? Vamos colocar aqui mais para frente. Então, ah, bom, ele vai chegar aqui na mostrar aqui Я помню a вот equipe, né, que эту ele женщину trabalhava. и вот этого Se слесаря. lembra dessa mulher e aí o pessoal todo, quer dizer, foi Где algo велика загадочна Россия? Евразия гигантский материк пытались foi заглянуть под край algo континента, grandioso, né? голубь Até a gente viu скважины ali проник. a foto do А presidente Putin, вышлется né? овеянная славой, где она Por causa do внесла. recorde que foi batido, né? Вышлется Nunca ninguém овеянная conseguiu славой, chegar дошла до основания nessa престола. meta И de 12 уникальный quilômetros de насос, и все profundidade, né? превращая в хлам металлолом. Кто виноват? С кого Eu бы vou adiantar um pouco aqui. Aqui as honras, né? Ele recebeu medalhas e honras. Aqui ela mostra um tecido de é um pelo de um animal que é utilizado para fazer casacos, né? Nessa região de frio, muito frio. E ela está mostrando que como é quente é, esse, esse pelo desse animal que eles utilizam para poder fazer as roupas e suportar o frio, né?
aqui a turma deles e tal, né, as fotos, sempre a propaganda do governo, né? Então o governo socialista, comunista, eles sempre colocavam pessoas de boa aparência para poder fazer a propaganda e né, que são homens aí fortes e preparados, né? Sempre fazendo uma propaganda do regime de governo da época, né? Então aqui eles estão chegando no local, a gente vê aí é, muitas pedras, né? O alojamento, onde as pessoas que trabalhavam, então elas tinham que ficar trabalhando no local, né? Подойдемте, да? Eu acredito que para poder chegar ter essa performance, né? Eles devem ter trabalhado 3 turnos direto, né? E aqui a gente vê o laboratório, Сейчас мы подойдем. a região toda foi destruída e pelas fotos que a gente vê Увидим это na internet, гнездо. parece que foi um bombardeio Но я боюсь, что feito они por уже aviões militares, né? улетели. Destruíram todos os equipamentos, não deixaram vestígio de nada. Agora não dá para entender porque Утилизатор. o governo que investe tanto dinheiro, de repente vem uma ordem de cima, né? E eles mandam evacuar a área e bombardear e destruir todo o equipamento. Eu não sei quantos anos eles demoraram para chegar nessa profundidade, mas um dos feitos foi que eles descobriram que a essa profundidade tem muita água debaixo da terra, né? Павел, Foi o que дорогой eles мой, encontraram вот em это abundância устье. aí, Скважины foi água. запечатанные. Все это было вот здесь, на этом уровне. Отсюда геофизики É um laboratório работали. geofísico, né? У них шел трос, и они опускали свои приборы вот в эту вот, в это Tá falando, né, que tinha отверстие. uma linha que era usada para o baixo equipamento А вот еще, para escavação. еще одна. Aí vai achando os pertences dele, capacete, aquela coisa toda, né? Еще одна каска. Вот так. Então, quer dizer, foi tudo verdade, né? O documentário ele foi muito bem feito. Как говорят французы, c'est la vie. Это жизнь. Imagina a empolgação na época, né? De Как participar de um гнездо. projeto desse. E depois você vê tudo destruído, né? Então a pessoa ele fica chocado, né? Не узнаю. Где Tá тут falando que não это pode achar гнездо? o local como era antes, né? 3 таких симпатичных ворона. Клювы у них, оказывается, большие, почти как у пеликанов. Черные, глаз не видно. Realmente foi tudo Здесь queimado, tudo мы destruído. пройдем. Vamos ver se eles estão habilitados aí para poder adentrar, né? Então, rede elétrica, computadores. O laboratório foi todo destruído. Первичные компьютеры. Агрегат, Essa который tecnologia, né, na época era все o бурение, melhor que tinha na состояние вот época, né? это вот. Então hoje ficou obsoleto, mas era tudo que tinha de Порвано, melhor. раздроблено. Foi um grande financiamento para terminar assim, né? Здесь-то и ходить опасно, вон, видите? Tô falando que é muito perigoso ainda Это andar. же
ao redor, né? Ele está achando ali vestígios de mercúrio, né? Contaminação por mercúrio, né? Então é complicado. Não foi feita uma limpeza adequada, né? Umas peças de computadores bem antigas, né? Tá dizendo se levar para o museu alguma coisa pode funcionar, está funcionando ainda, né? Гневом щеков разукрасил румянец. Варвары, дикое É uma vergonha, né? Бабушку и в Бога душу мать. Ele lamenta todo o trabalho que foi feito e para depois ser destruído dessa forma, né? Пойдем, Павел. Vamos continuar explorando o prédio. E é impressionante a gente ver o descaso, né, total depois de tanto investimento e de tantas pessoas que chegaram a morar nesse local aí para fazer uma descoberta científica, né? Realmente a história é verídica e dentro desse laboratório geofísico é a suspeita deles terem gravado sons a essa profundidade, né? Então eles dizem que pode ter encontrado essa barreira de divisão de mundos, né? Então eles teriam realmente chegado às portas do inferno e esse som foi captado e foi gravado. A gente viu ali nos escombros fita, né, de gravação profissional. Então vamos ver agora o que foi gravado, né? E é a grande suspeita, né, da gente poder ver eu só alerto, né? Ele faz um alerta aqui para pessoas que são muito sensíveis, né? Não ouçam essa gravação que é uma gravação scary, né? Ela é horripilante, né? Então, se você não quiser ouvir, não tiver, né, coragem de ouvir, não vai em frente, né? Ele coloca aqui no início do filme. Então agora a gente vai ver e vai ouvir, aliás, essa suposta gravação que foi gravado nesse buraco a 12 quilômetros de profundidade. Now I've got a clean copy of it now, and I warn you, this could scare you. Here's the email. Dear Art Bell, I just recently began listening to your radio show and could not believe it when you talked about the sounds from hell tonight. My uncle had told me this story a couple of years ago, and I didn't believe him. Like one of your listeners who discounted the story as nothing more than just a religious newspaper fabricated account. The story about the digging, the hearing of the sounds from hell is very real. Tá falando que a história dessa escavação para o inferno ele é real, né? E o pai dele o tio dele tentou destruir essa gravação mas ele conseguiu recuperar. Ele conseguiu uma cópia dessa fita. As the sound bothers me to listen to, I'd suggest that if you do play it on the program,
Warn listeners in advance so they may have the option of turning the radio off for 30 seconds while it plays. Conseguiu 20 segundos dessa gravação. Acho que ele conseguiu melhorar o som, né, equalizar o som. É uma cópia melhorada, né? Ele vai mostrar. Então essa fita mostra esse fenômeno, né? Então eles ligam esses dois pontos, a gente não tem certeza, mas é alguma coisa que a gente coloca uma credibilidade, porque foi um documentário feito por grandes empresas jornalísticas, né, televisivas, a própria CNN e a BBC. E, bom, eles não afirmam, né, mas a gente tem essa cópia dessa gravação, que foi até melhorada, tentaram destruir e supostamente foi gravada nesse local, né, buraco de Kola, na península de Kola, no norte da Rússia, né? Então, esse é o fenômeno sobrenatural. E parece que é uma dimensão que ela fica entra num ciclo, num looping, né? E aquilo fica se repetindo, né? Então a gente não sabe realmente como é que funciona isso, né? Mas é algo bem interessante e para deixar as pessoas em alerta e realmente saber que a Bíblia, ela fala muito desse lugar, desse Sheol, desse inferno. E o próprio Senhor Jesus, ele disse, né, que é um lugar onde há choros e ranger de dentes. É um lugar de tormento eterno, né? Então, quer dizer, a gente tem que ter consciência que a gente está aqui nesse mundo e a gente tem que buscar a nossa salvação em Cristo Jesus, né? Ele nos dá essa oportunidade, a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas e que a gente tem que buscar com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso ímpeto, com toda a nossa vontade, né? Agarrar essa oportunidade, né? E para que você possa ter certeza da salvação, né? Realmente o céu existe, o inferno existe e a gente o mundo vai passar, a justiça de Deus, né? A ira de Deus e o mundo vai passar por toda essa tribulação e depois vai vir o juízo de Deus. E, claro, a gente respeita todas as outras religiões, mas a Bíblia não dá margem para a reencarnação. As escrituras são bem claras, né, que o homem ele deve viver e morrer uma vez só, e a partir daí o juízo, né? Você tem aí 60, 70, 80 anos para você escrever sua história, deixar o seu legado e mostrar quem você é. Deus, ele te dá 70 anos, né? Porque após 70 anos é fadiga, né? Então até os 70 você tem força, você consegue fazer as coisas e você vive, né, sobre o seu livre-arbítrio, faz as suas escolhas, Deus te permite isso, mas
após a nossa passagem aqui, não existe uma outra chance. A nossa chance é essa. E a gente tem, através das Escrituras, do Evangelho, a salvação por intermédio, né, da fé no Senhor Jesus e no seu sacrifício, na sua redenção, para que a gente pudesse alcançar a graça de Deus e alcançar o perdão dos nossos pecados. A partir daí, a gente vive uma vida de santificação, a gente está congregando na igreja, que é o corpo de Cristo, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus na terra, e essa é a nossa grande oportunidade. Então, quer dizer, esses fenômenos aconteceram, né, e não é divulgado, não é muito, né, a gente não vê isso na mídia brasileira, mas é algo bem interessante que a gente tem que tomar cuidado e saber que, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, que é a nossa profissão de fé, nós cremos nas Escrituras, esse lugar é o lugar destinado para as pessoas que entraram em desobediência, entraram em pecado e nunca se arrependeram do que fizeram, né? E vão colher aquilo que plantaram, né? Um lugar de tormento, um lugar de choro e ranger de dentes. Então é isso, meus irmãos. Esse vídeo aqui foi um pouco mais complicadinho para fazer, mas espero que possa ter ajudado. Se puder compartilhar com um amigo, com familiares, né? Pessoas que realmente não acreditam ou estão aí adormecidas, né, espiritualmente, e que eles possam acordar e que isso possa ser um aviso, um alerta, porque tinha muitas mais escrituras que eu coloquei aqui, mas eu não passei porque acaba ficando repetitivo e o vídeo fica muito longo. Já tinha que colocar esse vídeo aqui do documentário, mas é isso. Então fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.